Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 17, e depois capítulo 8, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno também, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a terra, sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram da terra como figueiras, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 8, e o versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Verso 2. Então vi os 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Muito bem, queridos irmãos, mais uma vez gravando a mensagem aqui com a igreja vazia, para que vocês tenham estudos para ouvir em casa, para continuar meditando e crescendo com a graça de Deus, pela palavra do Santo Deus Todo-Poderoso. Este texto aqui, certamente, é um dos mais complexos, mais difíceis, e o que mais recebe variações de interpretações. Mas antes de continuar, de começar de fato a ministração, e de continuar a minha fala, eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu quero que seja sem brigas, pois o assunto é controverso, principalmente com relação ao cavalo branco, ao primeiro cavalo e o seu cavaleiro, que traz nele muitas interpretações, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E precisamos entender o capítulo 6, e o título da mensagem de hoje é Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos. Mas para eu entender melhor, para eu poder escorrer aqui, para falar sobre esses 4, porque desses 4 aqui, o primeiro que dá controvérsia, os demais outros, tranquilo. Mas o primeiro aqui recebe algumas interpretações, mas para nós entendermos melhor, e entendermos bem, diga-se de passagem, nós não podemos ir direto ao capítulo 6 e fazer aqui uma leitura sem observar pelo menos
o que aconteceu no capítulo 4 e no capítulo 7, 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Porque quando você olha para o capítulo 1, 2 e 3, você vai ver Cristo no meio da igreja, a primeira das 7 sessões paralelas e progressivas que eu sempre estou falando. Então vamos encontrar ali Cristo dizendo para João que foi aquele que estava morto, mas que reviveu, que tem a chave da morte, do inferno. Aí ele abre para João uma sessão de cartas para as igrejas da Ásia, né, para Éfeso, Esmirna, Sardes, etc, etc. E quando nós chegamos no capítulo 4, há uma voz dizendo para João, verso 1 do capítulo 4, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E o versículo 2 diz, e imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Vou parar aqui. Então, ele agora não está mais na terra, ele vai em espírito, ou seja, numa espécie de êxtase, arrebatamento, e o Senhor Jesus começa a mostrar para ele agora, não aqui na terra, coisas da terra aqui, mas no céu. E ele vê o trono, ele vê glorioso, o trono, diante do trono, como um mar de vidro, etc, etc, e anjos ali, seres viventes, adorando, dizendo, santo, 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 aquele momento na sala do trono, de louvores e adoração a Deus, as miríades celestiais, louvando e exaltando o Senhor. E quando nós chegamos no capítulo 5, nós entendemos assim, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, nós tínhamos alguém no trono, 4, verso 1 e 2, e alguém no trono. E na mão direita do trono, capítulo 5, verso 1 diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, porque não era um livro como nós temos, era um rolo, né? Que escrevia assim por dentro e por fora. Um livro, à mão direita de quem estava no trono, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Muito bem. Nós lemos o capítulo 5 todo, onde fala da exaltação e coroação de Cristo. Porque Cristo deixou a sua glória eterna, se humilhou fazendo-se homem, Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, e sendo feito homem, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu em nosso lugar, perdidos pecadores, pelos seus eleitos. Tendo feito isso, ele foi assunto ao céu, ele foi ascendido ao céu. Ascendido ao céu, ele tem a exaltação eterna agora de glória da redenção
que ele consumou. Quando ele clamou lá no Gólgota, está consumado. Um pouco antes, no capítulo 17 de João, ele começa a sua oração, chamada de oração sacerdotal, onde ele diz, começando a dizer assim, Pai, é chegado a hora. E a hora de ser glorificado, tanto o Pai quanto o Filho, naquilo que ele ia fazer. É chegado a hora onde ele ia vencer com o seu sangue derramando ali na cruz do Calvário. E quando ele volta aos céus, aqui o texto está dizendo da sua glorificação. Você observa no capítulo 12 de Apocalipse, Satanás sendo lançado por terra, porque a queda dele foi gradativa, ela não foi de uma vez. Eu já preguei essa mensagem, tem no meu canal uma mensagem falando sobre esse assunto também. De maneira que ele é ascendido aos céus e é glorificado, ele é, melhor dizendo, além disso, ele é coroado. E a palavra aqui, observe, quando João vê um livro, um trono, e depois no capítulo 5 ele vê o trono e alguém sentado com o livro à sua mão direita, a mão do poder, a mão da autoridade, ele olha e diz, não há ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, não há ninguém digno. A palavra aqui não era força apenas para quebrar, porque alguém quebrar um selo é feito de cera, derrete a cera, coloca assim, pinga em cima onde quer selar-se e coloca seu brasão, coloca ali o seu carimbo, né? E fica a sua marca, o seu brasão ali. Então tinha 7 selos, é fácil de quebrar, uma criança quebra, mas a questão não era força para quebrar, a questão era dignidade para abrir. Quem era digno? A pergunta no versículo 2 de Apocalipse 5 é, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Diz a Bíblia que João chorava muito, verso 4, e ninguém foi achado digno, a palavra aqui é digno. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então alguém aqui é digno e é vencedor. Agora observe, no versículo 8 que diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. A canção começa, digno. E quando chegamos no versículo 12 diz, proclamavam em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força. Ele digno de receber. Não havia ninguém digno. Ele desceu, se fez homem, executou a sua tarefa, cumpriu, missão cumprida. Então ele recebe a dignidade de alguém que possa abrir os 7 selos, de olhar para o livro, de tomar o livro e desatar os 7 selos. Tendo feito isso, nós vamos olhar também para o versículo 13, que diz, então ouvi que cada criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono. Você lembra que agora há pouco nós lemos que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar algum? Agora eles estão dizendo, aquele que está sentado no trono, e é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando nós olhamos para Colossenses 3, está escrito assim, vou citar apenas, não vou ler. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. À direita, a mão do poder, à direita, lugar de honra. E Hebreus 2,9 fala que ele está coroado de glória. Ele se fez homem, coroado de espinhos, sofrendo por nós, agora coroado de glória. Então o capítulo 5 fala da exaltação e coroação de Cristo. Isto posto, nós podemos entender que nessa sessão, é a segunda sessão paralela progressiva, que no capítulo 5 ele venceu. Ele é digno. No verso 2, no verso 4, verso 9, verso 12, você vai achar a palavra digno. Ninguém é digno, quem será digno? E ele venceu. Vencedor. E observe, em Apocalipse 14, 4 também, está escrito, vi uma nuvem branca e alguém assentado sobre ele que tinha uma coroa e uma foice aguda. Coroa, referindo-se ao próprio Cristo coroado agora. Feito isto, nós vamos agora olhar para Jesus abrindo os selos, quebrando os selos.
Ao momento que ele abre o selo, cada selo que ele abre, vão surgindo personagens, situações. Os 4 primeiros selos falam dos 4 cavaleiros, muito conhecido de muita gente que até não é cristã, não tem costume de ler a palavra de Deus, mas já ouviu, já de alguma forma teve acesso ao conhecimento sobre 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas os 4 cavaleiros do Apocalipse estão dentro de um contexto de 7 selos. Então são os 4 primeiros selos que apresentam cada um deles um cavalo e o seu cavaleiro, e com cada um deles com uma particularidade, com uma peculiaridade. Eu estava dizendo que a maior dificuldade aqui é o primeiro dos 4 cavaleiros. Os demais outros 3 e os demais selos também é tranquilo, mas o problema está justamente nesse primeiro. Então, quem será esse primeiro cavaleiro? Porque tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, e o cavalo preto e o cavalo amarelo. Vou explicar daqui a pouquinho. O cavalo branco e seu cavaleiro, quem será? Então, existem 4, pelo menos 4 teses em respeito a este primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco. Então, não necessariamente nessa ordem que eu vou dizer aqui, mas existem as teses de que, primeiro, poderia ser o poderio bélico e militar, que avança, que destrói, que tem autoridades, que tem poder, que apresenta uma falsa paz, porque às vezes a palavra guerra está atrelada a uma paz. Eles querem pôr a paz, mas a paz pela guerra. Então, por essa razão, muitos teólogos, não vou citar aqui o nome de teólogos aqui, talvez um ou outro depois, mas porque são muitos, é uma linha interpretativa, ou melhor dizendo, é uma tese que se aplica, e teve muitos teólogos que por anos ensinaram, escreveram e pregaram, dizendo, olha, certamente o primeiro cavalo representa o poder militar ibérico, pela sequência depois que vem, o vermelho, o preto e o amarelo. Né? Bom, é uma tese. Tem uma segunda tese, que o cavalo branco seria o próprio evangelho, a sua força, a ação do evangelho, o poder do evangelho de atravessar os séculos, ainda que com homens que não são sábios, não têm poder militar, nem tampouco poder econômico, financeiro, poder de aquisição, pessoas que simples e humildes atravessaram os séculos, os milênios até, pregando e anunciando, morrendo, muitos deles decapitados, muitos deles pararam o pregador, mas não pararam o evangelho, pararam as mensagens dos evangelistas, mas não pararam o evangelho. Então, muitos entendem que é justamente o evangelho. Eu vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Há uma quarta tese, uma terceira tese, e aqui é muito mais aceita pelos dispensacionalistas, os irmãos que têm essa linha dispensacionalistas, pentecostais em geral, não só pentecostais, mas em geral, os dispensacionalistas acreditam ser este cavaleiro do cavalo branco o anticristo, pois ele tem coroa, mas não tem espada, ele tem um arco e sem flecha, um arco sem flecha. E alguns escritores, alguns doutores, mestres mesmo, alguns teólogos, entendem porque o Apocalipse tem uma linguagem muito figurada, de fato tem, eu sempre estou falando isso, e isto é mesmo, e ele apresenta também contrastes, apresenta imagens que dão, imagens duplas, que contrastam mesmo. Por exemplo, 2 mulheres, a igreja e a meretriz, 2 cidades, a Nova Jerusalém e a Babilônia, Cristo e o anticristo. Então, é uma defesa que se faz, para que seja então o anticristo. E muitos pregadores, quando começam a pregar, ele fala, não confunda o cavaleiro do capítulo 6 com o cavaleiro do capítulo 19, a partir do verso 11, porque os 2 têm cavalo branco, os 2 estão de branco, mas um é o anticristo e o outro é Cristo. E isso é ensinado desde muito tempo. E há muitos irmãos que pregam, lembrando que eu comecei dizendo, não vamos brigar por causa disso. Amém? Não crie brigas, confusão. Entenda que eu também entendia que era o cavaleiro branco o anticristo. Por quê? Porque ele tem arco e não tem uma espada. E o arco está sem flecha. Porque Cristo está abrindo os selos. E o branco seria falsa paz. Uma vez que branco representa a santidade, pureza e paz,
qualquer coisa de paz, solta pombinha branca, lencinho branco, aquelas coisas, não é? Só que eu quero que você leia comigo Isaías 46, abra sua Bíblia aí na sua casa, Isaías 46, 9 e 10, que diz assim a Sagrada Escritura: Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, por essas razões, alguns entendem que não pode ser Cristo, mas o próprio Deus anuncia o fim desde o princípio. Se ele está anunciando o fim desde o princípio, ele está anunciando que o Senhor vai morrer na cruz. Ele vem e morre na cruz. Então não há problema nenhum ser ele anunciando também, abrindo os selos e ser ele. Repito, não vamos brigar por causa disso. Mas eu, juntamente com alguns irmãos, eu, pastor Isaac Morgado, entendo que a melhor aplicação, lembrando que é uma tese, mas a melhor interpretação, creio ser o próprio Senhor Jesus Cristo, o primeiro dos cavaleiros, desses 4 cavalos que vão sendo, abrindo os selos e vão saindo. Por que eu digo que é bem provável, não, eu acredito ser ele. Né? Você pode acreditar que é o anticristo. Por exemplo, você vai encontrar Hernando Dias Lopes acreditando também que é o próprio Cristo. E da mesma congregação, da mesma ministério, o reverendo Lima, né, eu esqueci agora o primeiro nome dele, ele falando que é o Evangelho. Leandro Lima. Leandro Lima fala, não, é o Evangelho. Do mesmo ministério, Hernando Dias Lopes diz, não, é o Cristo. William Hendrickson também entende que a melhor tese, a melhor explicação seria o próprio Senhor Jesus. Uma das razões, eu estou dizendo aqui, porque ele anuncia o fim desde o princípio, então não vejo problema algum ele ser o que abre o selo e o que sai também ali, porque ele está contando a história está na mão dele. Ponto. Uma outra observação que eu faço é que quando você tem a abertura dos selos, sai um após o outro. Para sair o segundo cavalo, vermelho, o terceiro preto e o quarto amarelo, eu vou explicar bem que não é bem amarelo, vou explicar já já. Então, para você ter os demais 3, o primeiro tem que sair. A sequência está ali. A sequência está ali. Você não pode ler Apocalipse de forma linear. Já expliquei, são 7 sessões paralelas. Mas dentro das sessões paralelas, algumas nuances, você tem ali alguma coisa que puxa para lá e para cá. Mas aqui, nós observamos que primeiro sai um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E quando você estuda bem Apocalipse e escatologia, você vai entender que os 7 selos estão já girando junto. Não é que depois dos 7 selos vem os 7 trombetas e tal. Tem coisas que vão ficar selos junto com trombeta e junto com as taças lá na frente. Né? Não vai dar tempo de explicar bem isso hoje, tudo isso hoje, é lógico. Mas primeiro vai sair o cavalo branco. E para sair o cavalo branco, aliás, e para sair o vermelho, o preto e o amarelo, tem que surgir no cenário mundial o cavalo branco. Se for o anticristo, veja bem, o anticristo surge, suponhamos que ele seja o cavaleiro do cavalo branco. Então depois dele vem guerra, mortes e fome. Ok. Na escala mundial, da forma que é, você vai ver sempre teve guerra, sempre teve morte, peste, pestilência. Mesmo antes de Cristo, teve. Mas com a intensidade e com o que eu vou falar daqui a pouquinho, motivação, você só tem a partir de Cristo. Então, eu entendo que seja o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, o Jesus, por quê? Porque ele, onde vai Cristo e o Evangelho, por isso que muitos entendem que é o Evangelho, acontece guerras. Onde o Evangelho foi pregado, onde foi anunciado Cristo, houve grandes e terríveis guerras, assolações. A igreja foi sempre perseguida. Quando você estuda a história da igreja, você vai aprender sobre Maria Tudor, você vai aprender sobre Maria Sanguinária, né? Você vai aprender sobre o Nero, a Herodes, a Roma, a perseguição. Você vai observar mais na frente os regimes totalitários, como, por exemplo, o socialismo, né? O fascismo. Você vai observar quando Hitler se levantou a perseguição, e ainda hoje tem a perseguição, o Evangelho causa mesmo realmente grandes coisas dessa natureza. E observe algumas coisas aqui. Mateus capítulo 10, verso 32 a 39. Mateus 10, do versículo 32
até o versículo 39, diz assim a palavra do eterno Deus. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Agora está dizendo das guerras por causa dele. A causa agora é ele, o nome dele, a graça dele, o poder dele. Você observa na pré-reforma, mortes, perseguições. Você imagina no período da reforma. Também na pós-reforma. Você observa o que nós lemos agora, Jesus está dizendo que na família nuclear, pai, mãe, filho, vai haver guerras, conflitos por causa do nome dele. Se imagina ali no meio da família, imagina entre países, nações, etc. Quando você estuda a história, você vê que milhões morreram por causa do Evangelho. Guerras, mortandade aconteceram por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Olha só, Mateus 24, 7, 8 e 9. Mateus 24, 7, 8, 9 diz assim: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do nome. Então, primeiro cavaleiro, Cristo Jesus. E por causa do nome dele, acontecem guerras. Você vai ver na sequência outro cavalo que vem, e vem justamente o cavalo representando a guerra. Isso aqui não há muita controvérsia entre os irmãos. Agora, se você observar, no capítulo 5 de Apocalipse, está escrito lá, ele venceu. Nós não lemos agora há pouco, na nossa ministração, Apocalipse 5, e verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém para. Ele saiu vencedor, porque na cruz ele venceu, está consumado. E vencendo. Algumas versões, eles falam, algumas traduções, ele fala conquistou e saiu conquistando. Outras falam, tem algumas variações, mas o sentido é esse, de vencedor, vencedor e para vencer. Algumas versões dizem assim. Isso nunca é atribuído ao anticristo. O anticristo tem vitórias passageiras. O anticristo, o dragão, o falso profeta, as forças das trevas, têm vitória sim, vão perseguir os crentes, vão matar crentes, vai ter muita coisa acontecendo. No entanto, as suas vitórias são passageiras. Vencedor e para vencer Cristo com o Evangelho. Por isso que eu não fico tão preocupado quando alguém fala que é o Evangelho, porque onde chega Cristo, chega o Evangelho. Onde chega o Evangelho, chega Cristo. E onde chega Cristo, chega o Evangelho, também chega muitas dificuldades, porque ele disse, eu não vim trazer paz, eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. Ele é o príncipe da paz. É claro que ele é. Mas também está implícito nele que traz conflitos, traz confusão, traz pesos. Né? Traz pesos. Agora, tem uma outra dificuldade aqui que as pessoas pensam, é o seguinte, bom, a cor branca, porque é uma semelhança da falsa paz, porque Cristo é o príncipe da paz, mas nós vemos aqui que ele mesmo disse que haveria guerras, por causa do nome, por causa dele, do Evangelho. Então você olha para Apocalipse 19, 11, você vai ver um cavaleiro branco com espada, e aqui tem um cavalo branco de alguém que está com a coroa e com arco. Só que essa coroa não é coroa qualquer, é uma coroa conquistada, é Estéfanos mesmo, no grego Estéfanos, uma coroa real. E nós lemos no capítulo 5 que ele é coroado, que ele recebe glória, Hebreus 2, 9, Colossenses 3, verso 1 em diante, né? à direita do Pai. Vamos ver aqui, a cor branca nunca é associada às trevas. A cor branca nunca é associada ao dragão. A cor branca nunca é associada ao maligno. Nunca é associada. Trevas com branco não dá. Observe, cor branca. Presta bem atenção.
Apocalipse 1, verso 4. Cabeça de Jesus e seu cabelo são brancos. Apocalipse 2,17. Jesus garante que haverá uma pedrinha branca com o nome, novo nome. Apocalipse 3,5. Ao vencedor, a igreja de Sardes, vestes brancas. Apocalipse 7,8. Aos 144 mil selados, a igreja, vestes brancas. Apocalipse 14,14. Numa nuvem branca, coroado com uma foice, falei agora há pouco. Apocalipse 19,11. Cavalo branco, um cavaleiro montado num cavalo branco, é o próprio Jesus. Cavalos e cavalos brancos, Apocalipse 19,14. Quando olhamos para Daniel, capítulo 7, versículo 13, 7, 25, 26, nós vemos ele também vitorioso, vencedor. O evangelho é vencedor. Vencedor. Cristo é vencedor. Portanto, fica agora então a coroa. E a coroa? Bom, é uma coroa real. O anticristo não tem coroa. E eu repito, Apocalipse 5 e Hebreus 2,9, pelo menos. Né? Tem mais passagem, tem lá em Romanos, mas não quero ficar aqui multiplicando os versículos, porque na verdade tem bastante mesmo, né? Tem muitos. E agora, uma outra questão é, bom, ele não tem uma espada, como tem uma espada o cavaleiro do capítulo 19, que é o próprio Senhor Jesus. E ali é bem claro, ali ninguém confunde porque veste manchada de sangue, etc., vem pisar o lagar, aquela coisa toda. Muito bem. Eu quero que você leia na sua casa, só para entender uma coisa de arco, porque se o cavaleiro está com o arco e a flecha não está, porque ele lançou a flecha, porque simboliza o que? A ação. Todos os 4 cavaleiros representam a ação. Aliás, todos os 7 selos têm ação ali, evidentemente, mas eu quero que você medite um pouco comigo em Deuteronômio. Eu não vou ler tantos versículos, porque são muitos. Eu juntei muitos versículos. E dentro do contexto, claro, evidente, 32, 23, 32 e 23 de Deuteronômio, olha o que diz. O Senhor usa uma arma, de arco também como arma, porque nós estamos acostumados a falar de espada, né? Espada, queridos, é uma arma, né? Tem alguns tipos de espadas, vou falar daqui a pouquinho também, mas a espada é para você usar de perto. E o arco e flecha você atinge longe. Quando alguém vai para a guerra, o guerreiro, naquela ocasião, ele ia com arcos e flechas, espada. Quando o adversário estava distante, ia não arco e flecha. E quando chegava perto, era na espada. Observe. 32, 23 de Deuteronômio. Vou ler o 22, 23. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Falando aqui do Senhor, por você ler com calma a instrução que Deus passou através de Moisés para o povo de Deus. Amontarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Aí continua, né? Consumidos serão pela fome, pela febre, violenta, né? Mas fixa aqui. Então tem seta, tem flecha. Se tem flecha, tem arco. Ok? 32 agora ainda, 40 a 42. Levanto a mão aos céus e afirmo por mim a vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão executar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Está vendo? Armas, espada, arco, flecha, de perto e de longe. Então Deus também usa uma linguagem, usando essa arma, o arco, ou arco e flecha. Salmo 45, vamos lá. Salmo 45. Eu estou gastando um pouco de tempo nessa primeira parte aqui, nesse cavaleiro, que é o que mais dá controvérsias, né? Salmo 45, verso 1 ao verso 6. 45, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só achar aqui, pronto, 45, 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus a minha língua. O que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se
extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada ao teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Aí vem, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Falando do reino de Cristo Jesus, exaltado em glória, etc. Com espada e com arco e flecha. Com seta. Observe, Apocalipse 7, esse aqui eu estou sempre falando na igreja. Verso 11, 12 e 13. Apocalipse, não, perdão, Salmo. Eu gosto tanto de Apocalipse que eu falo toda hora Apocalipse, mas agora é Salmo. Salmo 7, 11, 12 e 13 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, arco e flecha. Armas que o Senhor também usa. Vamos lá? Isaías 49, 2 e 3. Isaías 49, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Eu vou ter que ler o 1, 2, 3, porque eu gosto de começar sempre quando começa com letra maiúscula, né, que começa um parágrafo. Ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão, na sombra da sua, me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, afiada, né? A ideia aqui é afiada. E me guardou na sua aljava, uma flecha polida, falando do Senhor, etc. e tal, como uma flecha polida, uma linguagem figurada, uma linguagem que apresenta, assim, figuras de como que uma flecha. Bom, uma flecha. Usa flecha também. O evangelho sai como uma flecha, atirado como uma flecha. Observe mais agora Zacarias, capítulo 9. Zacarias 9, 9 a 14. Zacarias 9, 9 a 14. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o meu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso aqui fala a primeira vinda. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Olha bem, destruirá. Observe o versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirá os carros de Efraim, os cavaleiros, e o arco de guerra será destruído. Então, ele anunciará a paz. Nós vemos que tem arco e que tem espada. E que o Senhor iria destruir tudo isso. Ele tem essas armas. O contexto aqui você depois, com calma, analisa melhor. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: não tem só a espada. Presta bem atenção. Foi, ainda aqui em Zacarias, presta bem atenção. Quanto a ti, Sião, verso 10, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio, de tudo vos restituirei em dobro. Continua aqui comigo, 12. Porque para mim, curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como um relâmpago.
O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá como os redemoinhos do sul. Primeira parte, primeira vinda. Segunda parte, com certeza, a segunda vinda do Senhor Jesus, onde há vingança e onde nós vemos inimigos com arco, inimigo com flecha, e o Senhor vem, uma linguagem tipológica, apresentando aqui essas armas, arco e flecha. Isto posto, eu quero que você observe, lá em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 15, Apocalipse 19, e o versículo 15. Onde está? Só um minutinho. Apocalipse 19, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Aqui fala do retorno de Cristo, o retorno glorioso, né? Você pega no versículo 11 e diz: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Cristo. Pula para o versículo 15 agora. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele tem uma espada na sua boca, uma linguagem figurada, tipológica. Ele não tem uma espada. Sai uma espada da sua boca, uma espada afiada. Aqui é o momento da batalha de Armagedon, que as pessoas pensam que vai ter mísseis, canhões, tanques, etc. Mas a única arma que aparece nesse confronto é a espada que sai da boca de Cristo, o Evangelho. Em juízo para aqueles que são rebeldes. Então, guarda bem isto. E eu quero que você observe uma coisa. Vamos agora para o segundo selo. Então, para mim, e para muitos teólogos também, como eu falei, né, William Hendricks e tal, o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Não vejo problema algum de ter o arco sem a flecha. Porque se fosse o anticristo, tem que sair o anticristo e as coisas na sequência tem que ser. Então, o anticristo não surgiu ainda. Ele vai surgir. Ele vai surgir. Mas ele não é um vencedor, como Cristo é vencedor. Não é glorificado, exaltado como Cristo é. Né? Então, por essas e outras que eu falei aqui, ele é o Senhor. Agora as pessoas pensam, mas ele é um cavaleiro que tem... O primeiro cavalo não tem uma espada, mas o segundo cavalo que aparece aqui, branco, que está em capítulo 19, do verso 11, né? E viu os seus abertos, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama Fiel Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiram-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, brancos e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Uma espada da sua boca. Então, é uma linguagem que também apresenta figuras aqui. Alegorias, figuras, tipos. É a linguagem de Apocalipse. Agora observe. O segundo selo é aberto. E quando o segundo selo é aberto, há um cavaleiro que tem uma espada. Mas nem porque ele tem uma espada, ele é Cristo. É um cavaleiro do cavalo vermelho. E nunca nós colocamos a cor. Tem sim, as vestes dele aqui nesse texto, vestes salpicadas de sangue. E esse sangue aqui não é o sangue derramado na cruz, aqui é o sangue da vingança de pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É dos inimigos, dos ímpios mesmo. Mas observe agora. Vamos então para o segundo selo.